Dia 8 de janeiro ficará marcado na história de Brasília. Mais de 100 ônibus e manifestantes pró-Brasil estacionaram no Distrito Federal com aproximadamente mais de 4.000 pessoas. O objetivo era um só: manifestar em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro, localizado próximo do coração político de Brasília. Porém, uma pequena parte inflamada desceu rumo à esplanada dos ministérios no início da tarde para atos acalorados, saindo do controle total após a inclusão de violência pura contra barragens e autoridades, prédios e patrimônios públicos. Os policiais militares locais tentaram, sem sucesso, afastar os manifestantes mais acalorados. O Congresso, o Senado e a dita Corte Suprema foram invadidos. Tais movimentos mostram a polarização política que está sendo marcada no início do governo de Lula, que exerce o seu terceiro mandato. As invasões e ataques contra prédios públicos de 8 de janeiro era o cenário perfeito para o então presidente da República anunciar, ainda no final da tarde, em Araraquara, interior de São Paulo, após vistoriar os danos causados pelas chuvas, um decreto de intervenção federal ou militar no Distrito Federal de 5,7 milhões de quilômetros quadrados para ajudar a conter mais atos como estes. Durante o anúncio da intervenção militar, Lula chamou os manifestantes de diversos nomes. Através também de uma gafe histórica, chamou eles de stalinistas, corrigindo em seguida: que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não. O decreto de intervenção expedido pelo Lula está pautado no artigo 21, inciso 5º, que compete à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Nesse cenário, o Executivo acionou o artigo 34 da Constituição Federal, que pode ocorrer em 7 situações, entre elas, destaques para manter a integridade nacional, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, promover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. A Constituição Federal prevê ainda, em seu artigo 36, que o decreto de intervenção determinará a amplitude, o prazo e as condições de execução da intervenção. O decreto de intervenção federal ou militar de Lula está previsto até 31 de janeiro, um dia antes do início dos trabalhos do Congresso Brasileiro, que irá determinar o próximo presidente das instituições, do Senado e da Câmara dos Deputados. O decreto do Executivo, com base no artigo 36, deverá nomear um interventor para coordenar a intervenção federal. E quem foi nomeado foi Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça de Flávio Dino, jornalista e especialista em administração pública, foi do PCdoB e presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Esse interventor, nomeado para a segurança no Distrito Federal, ajudou a trazer Fidel Castro ao Brasil em 1999. Sem qualquer experiência militar ou de segurança pública para atuar na área, mas será um interventor-chave ideologicamente, além de ser amigo íntimo do atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Ao decretar a intervenção militar ou federal, Lula aciona então o artigo 142 da Constituição, que trata: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Além disso, o artigo 142 é regulado pela Lei Complementar 97, que estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Dentro da Lei Complementar existem diversos artigos, dentre eles destacamos o artigo 15, que diz: o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz. É de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de subordinação:
Parágrafo 2º. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no artigo 144 da Constituição. Nessas ações, as Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita, ou seja, no Distrito Federal apenas, e por tempo limitado, ou seja, até 31 de janeiro, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições. Sendo assim, Lula passa a exercer a segurança do Distrito Federal e não mais pelo governador local, que posteriormente foi afastado pelo ministro Moraes por 90 dias de suas funções por entender que o governo foi conivente com as ações. Moraes tomou a decisão no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, do qual é relator, ao analisar um pedido do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá e da Advocacia Geral da União. Moraes determinou ainda o desmonte imediato do acampamento de manifestantes na frente do quartel-general do Exército, em Brasília. A operação deve ser realizada pelas polícias militares dos estados e do Distrito Federal, com apoio da Força Nacional e Polícia Federal, se necessário, devendo o governador do estado e do Distrito Federal ser intimado para efetivar a decisão, sob pena de responsabilidade pessoal. O comandante militar do quartel-general deverá também, igualmente, prestar todo o auxílio necessário para o efetivo cumprimento da medida. A existência de intervenção no Distrito Federal tira o controle da segurança pelo governador local e passa a ser dirigida pelo interventor, que poderá estabelecer as missões de garantia da lei e da ordem, o GLO, pelas Forças Armadas, que não terão poder de polícia, mas poderá dar ordem de prisão apenas em situações de flagrante crimes. O Exército colocou tropas em Brasília prontas para um possível decreto de garantia da lei e da ordem. Ao todo, 2.500 militares estão aquartelados nesse momento. Muitos questionam de que lado as Forças Armadas estão. Esta imagem pode responder alguma coisa. Mas e o Congresso não irá avaliar o decreto imposto pelo Executivo? Sim, deverá, no prazo máximo de 24 horas, em sessão extraordinária, aprovação ou não da continuidade do decreto assinado pelo Executivo em 8 de janeiro, com base no artigo 36 da Constituição, em seus parágrafos. Primeiro, o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará um interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. E no segundo parágrafo, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, no caso de um Estado, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ex-integrante da guerrilha das Farc, afirmou que há uma tentativa de golpe ordenada no Brasil e sugeriu a convocação de uma reunião urgente da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Entretanto, a organização não tem qualquer jurisdição no país. Neste momento, a situação política brasileira é caótica. A polarização está acentuada. Não houve qualquer manifestação do Executivo para descalonar as tensões e passou a governar neste momento apenas para um lado, daqueles que votaram na sua candidatura. As medidas jurídicas também estão sendo tomadas para tornar governos suspensos e qualquer ato de manifestação criminoso. Medidas em desacordos com a Constituição, principalmente quando se trata da harmonia dos poderes e do artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Muito provavelmente o Executivo usará a Força Nacional para manter a ordem no Distrito Federal e terá planos no futuro de fortalecer esta organização militar como uma unidade de governo ideológico aos patamares da Guarda Bolivariana da Venezuela. Só não a fez ainda por causa dos integrantes serem militares dos estados que se juntam a esta Força Nacional. Grande parte dos envolvidos que entraram nos prédios em Brasília serão identificados pelas câmeras locais, pelos ônibus que entraram na região e principalmente pelas digitais deixadas dentro dos prédios.
em maçanetas, portas e em veículos oficiais. As medidas do Executivo e do Judiciário abrem espaço para mais determinações que poderão levar, no futuro muito próximo, ao estabelecimento de um estado de exceção. Todos os atos de vandalismo devem ser repudiados, mas proibir a livre manifestação pacífica é um ato em desagravo com a liberdade e a Constituição. Que Deus nos abençoe. Gostou do nosso vídeo, do nosso trabalho diário? Peça sua contribuição com qualquer valor diretamente para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.